Mas nós estamos aqui falando de um contexto em que o Estado é fruto da fé cristã. E, nesse caso, os cristãos começam a ser perseguidos quando vão deixando de ser cristãos, quando vão perdendo a sua relevância e vão entregando a nação para outros valores e para outros contextos, não porque lhes foi tomado, mas porque a igreja recuou. É preciso que a gente se lembre que as trevas não avançam, é a luz que recua. Então, à medida que a luz vai recuando, as trevas vão tomando o espaço que sobra, o espaço que lhes é dado. E isso não se faz por decreto, se faz por coerência de vida. Me lembro de duas conversas que me marcaram sobre isso. Uma com o Marcelo e outra com o Paulo Júnior. Marcelo me contou a história de um jovem da MPC que estava na sala de aula quando o professor entrou e disse que todos que acreditavam em Deus eram estúpidos, ou alguma coisa semelhante a isso. E esse moço levantou, pegou no braço do professor e disse assim, o senhor vai comigo para a reitoria agora. E o professor disse, como? Não, o senhor me ofendeu e me atacou. Nós estamos num Estado laico, eu tenho o direito de ter fé, e o senhor disse que eu sou estúpido porque eu tenho fé? O senhor vai comigo agora para a reitoria. O senhor vai comigo agora para a reitoria, eu vou fazer uma queixa do senhor, que o senhor desrespeitou a minha fé, o senhor desrespeitou o Estado brasileiro, o senhor desrespeitou o espírito democrático. O senhor vai ter de se entender na reitoria já, mas não é amanhã, é agora, nós vamos agora. E foi o quiprocó, e aí o professor teve de pedir desculpas, e o irmãozinho disse, e tem mais, a partir de amanhã está começando um estudo bíblico aqui, vai ser assim, assado, e está convidado. Então, esse é um camarada que sabe que esse é um Estado criado a partir da lógica cristã da liberdade. E a outra história eu vi do Paulo Júnior, quando ele estava no Reino Unido, e eles estavam então conversando sobre o que aconteceu com o Reino Unido, e houve um quebrantamento entre os pastores do Reino Unido, dizendo, nós entregamos essa nação. Nós entregamos as universidades que nós criamos, nós entregamos a liberdade que nós conquistamos, nós entregamos essa nação. Por quê? Porque deixaram de ser cristãos. Então, precisa lembrar que há duas fontes de perseguição à igreja. Uma fonte de perseguição à igreja é quando ela está sob um Estado opressor, que é a questão que o apóstolo Paulo levantou, até porque a realidade paulina era um Estado opressor. Mas há um segundo momento em que a igreja passa a ser perseguida. E a igreja passa a ser perseguida quando ela não é mais coerente com aquilo que ensinou e que implantou. Ela vai deixando, vai abandonando a sua fé e vai trocando a sua fé pelo que nós chamamos de mundanismo, que é a confusão entre liberdade e libertinagem. E aí ela passa a ser perseguida não porque instituições anti-igreja assumiram o controle ou querem assumir o controle da nação, mas porque a igreja deixou de ser coerente, deixou de ser relevante e foi a primeira a denunciar a liberdade que ela mesma conquistou quando ela passa a participar de um processo de ruptura com a liberdade do ser humano, e os pastores passam a ser tiranos, e as instituições religiosas sequestram a igreja, se tornam negócios e vão abrindo as portas para a tirania dos processos anticristãos.
dentro de um Estado que foi formado pela fé cristã. Então ela passa, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que está acontecendo na Europa. Ou você cai no mundanismo, ou você cai na tirania religiosa. E aí você vai negando os valores que você mesmo fomentou e a partir dos quais você criou a noção de Estado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque o que está acontecendo com a Igreja do Ocidente não é que nós estamos sendo perseguidos por gente que não gosta da gente. É que nós estamos entregando a noção de nação, de Estado e de liberdade por causa da nossa incoerência. Esse é o ponto. Tem um bocado de pastor nesse país que não pode falar de liberdade partindo da forma como ele dirige a sua igreja. E tem um bocado de pastor que não pode falar em honestidade. E não pode falar em moral. Então, esse tipo de incoerência vai sendo detectado pelo coletivo nacional. Começa com a ridicularização, e depois passa para o desprezo, e finalmente para a desconsideração. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente, para a gente saber de que tipo de perda de liberdade que nós estamos falando.